Nossa República de hoje recebe a nova secretária municipal de Educação de Vargem Grande, Maria Fernanda Figueiredo, que assumiu a pasta com a autonomia plena da prefeita Flávia Moretti e a missão de reorganizar uma das áreas mais complexas do município. Depois de recusar o cargo no início da gestão, ela retorna agora, em outro contexto político, com liberdade para montar equipe técnica, resolver gargalos históricos, regularizar o RH da educação e enfrentar desafios estruturais, da inclusão escolar às creches, das obras paradas à saúde mental dos profissionais. Com mais de 20 anos de experiência, Maria Fernanda afirma que quer integrar governo federal, estadual e municipal, buscar cada centavo disponível e construir um modelo educacional baseado em valorização docente, inclusão eficiente e infraestrutura de qualidade. Maria Fernanda Figueiredo, muitíssimo obrigado por sua presença aqui na nossa República. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom, obrigada, Mauro, por esse convite, né? E eu sempre digo que a imprensa ela tem um papel fundamental, né? De levar a informação para as pessoas, uma informação correta, uma informação verdadeira. Então, eu que lhe agradeço pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com vocês. Não agradeça, porque essa função sua de comandar a educação em Vargem Grande é extremamente importante. É do interesse de todos nós que tudo dê certo, né? Que tudo corra bem, que a gente consiga avançar. Eu queria começar por uma curiosidade minha, que é o seguinte: a senhora recusou esse cargo lá no começo da gestão, a informação que eu tenho, e o que mudou para a senhora aceitar agora assumir essa condição, essa responsabilidade? Porque isso é um ônus danado, né? Ser secretária de Educação de um município com tantos problemas. Sim. A Secretaria de Educação, eu digo que todo educador que tem na veia a gestão, né? Porque nem todo educador tem gestão na veia, né? Tem educador que ele vai ser professor sempre, um excelente professor. Mas quando vai para a gestão não é o que ele gostaria de executar. Mas todo educador que tem gestão na veia, o sonho dele é se tornar secretário de Educação, seja do estado, seja do município. Então esse era um sonho que eu já tinha internamente, todavia, todos os convites que eu recebi dessa gestão e de outra gestão para assumir a Secretaria de Educação, eu sempre tive como condição sine qua non para mim ter autonomia na gestão. Porque é uma pasta onde você é ordenadora de despesa, você é responsável pelo, não que os outros não sejam, mas na educação, por ser ordenação de despesa, a sua responsabilidade ela aumenta. Um orçamento complexo, porque você tem fontes distintas que precisam ser regulamentadas e usadas conforme uma lei que é a Embasa, que é os fundos da educação. Então, tudo isso traz uma complexibilidade de você operar financeiramente essa pasta. Então, sem autonomia, fica complicado você vincular seu CPF numa gestão que você não tem autonomia de execução. Então, outras oportunidades que eu fui convidada... De decisão, né? De decisão e execução, né? Então, outras oportunidades que eu fui convidada, eu declinei por não ter essa autonomia. Quando a Flávia me convidou pela primeira vez, a Flávia, quando entrou na gestão, ela fez aquela política da boa vizinhança, né? De essa pasta fica para o vice, e essa negociação, quando você tem uma relação saudável, profícua, né, e eficaz com o seu vice, é uma coisa, né? Quando você tem ali os desafios do relacionamento conturbado, é outra. Eu não aceitei, porque ir para uma pasta onde quem estava dando as cartas era o vice-prefeito e eu não teria essa autonomia de gestão, eu declinei. Isso afetou de alguma maneira a educação, na sua opinião? Essa ingerência política, essa divisão política entre prefeito e vice-prefeito, isso de alguma forma afetou a gestão da secretaria, desta e de outras secretarias do município? Eu creio que toda disputa, eleição você ganha até o dia do voto, né? Depois que acaba o voto, você tem que pensar pela necessidade da sociedade. Quando se começa uma disputa, na totalidade, quando você começa uma disputa interna, isso é ruim para qualquer lugar, para qualquer momento, para qualquer ambiente, seja uma empresa privada, seja do primeiro, segundo, terceiro setor. Então, com certeza afetou. Até porque no plano de governo da Flávia, ela tem uma educação muito humanizada, né? Uma educação onde norteia a inclusão, onde valoriza o funcionário público. Muita coisa ela conseguiu fazer,
mas muita coisa ficou no entrave justamente por conta dessa queda de braço. Então isso, com certeza, respinga lá na ponta. Por exemplo, eu peguei uma secretaria que não tinha os servidores lotados nas escolas completas. Eu tenho 99 unidades escolares hoje, que quando eu entrei faltava professor, merendeira, serviços gerais, diretor. Eu tinha unidade escolar sem diretor. Então essa ingestão do RH fez com que o ano letivo de Várzea Grande tornasse um caos. Eu entrei nesse caos. Eu demorei 2 semanas para conseguir fazer com que as escolas rodassem 100%. Hoje já está tudo numa condição de funcionamento pleno. Lotado, pleno. Agora nós vamos começar o ETA, que é um programa que dá tempo a mais esse aluno na escola. É um programa muito interessante. Nós temos o ETI, que é a Educação Integral, e temos o ETA, que é o tempo ampliado, que a criança tem formação, tem alimentação completa, ele tem aula de dança, aula de pintura, aula de matemática, sistema linguagem de turno e contraturno. Isso. E o ETA vai ser lançado agora, graças a Deus, tudo organizado. Isso com recursos do município, com parceria com o governo federal, como é que é? Na verdade, a educação, todo profissional que está dentro da escola, na unidade escolar, ele é pago pelo Fundeb, né, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação, pelo governo federal. Eu sempre digo assim que a educação, seja ela estadual ou seja ela municipal, é pago. Todos os profissionais da educação são pagos pelo Fundo da Educação, que é federal. Isso é muito importante. Tem muita gente que acha que quem paga o salário do professor é o governador ou é o prefeito. E não, é pago pelo governo federal através do Fundo da Educação, que é o Fundeb. Então, quem está na sala de aula hoje, estudando, professor, coordenador, diretor, é pago pelo Fundo Nacional de Educação. Eu tinha a impressão, quer dizer, eu achava mesmo que era o Estado ou o município que desembolsavam esse recurso. Não, ele vem do fundo, né? Eu falo porque há toda essa discussão sobre RGA, sobre o Estado deve, aí o Estado não concede. Como é que é isso? O Estado pode conceder reajuste em cima do salário que o outro paga? Na verdade, sim, o salário quem paga é o município. O recurso que se usa para pagar o salário é do Fundo da Educação, que cai lá numa conta. Então, assim, quando eu assumi a Secretaria de Educação, automaticamente tem uma conta vinculada do Banco do Brasil, que fica vinculada ao meu nome, ao nome da prefeita, e ali cai-se o recurso do Fundeb, que é de uso exclusivo, né, o Fundo 70, do salário dos profissionais da educação. Interessante, eu não sabia disso. Tem muito chororô que não se explica aí, né? Tem muita coisa que dá para fazer. É verdade. A informação que eu tenho também, secretária, é que a sua exigência é fazer uma gestão absolutamente técnica, longe da politicagem, longe dessa coisa do tomar lá da cá, dos favores. Isso é uma espécie de ruptura, né? Porque há uma prática muito recorrente, não só em Várzea Grande, em Cuiabá, em todos os lugares, né, de ter sempre tem uma ascendência política sobre a gestão da educação, o que acaba, às vezes, distorcendo muito aquilo que deveria ser feito, deveria ser proposto. Essa ruptura aconteceu na Várzea Grande? A senhora está conseguindo fazer essa gestão absolutamente técnica? Sim, isso foi algo, eu acredito que seja o maior diferencial da gestão, dessa atual gestão, né? Com a educação agora que a Flávia, como diz o cuiabano, segurou no chifre do boi, né? Hoje a educação, os cargos de liderança, que são as superintendências, as coordenações, são 100% ocupados por técnicos da educação. E, pasme, tá? Eu consegui fazer com que 90% deles sejam efetivos, sejam da rede estadual ou seja da rede municipal. Então, a responsabilidade é ainda maior desse servidor, porque o CPF dele está vinculado e qualquer problema que ele tenha influencia diretamente no na carreira público, dele. Na carreira dele. São pessoas de experiência, minha subsecretária. Existe na educação que normalmente, né, o subsecretário não tem uma função tão ativa, com tanta autonomia, e é algo que eu estou desconstruindo dentro da educação. Hoje eu trouxe uma subsecretária atuante, que tem autonomia, ela é pregoeira efetiva da SEDUC,
a Secretaria de Estado de Educação aceitou esse desafio, atravessou a ponte e foi ser a nossa secretária adjunta de Educação. E está fazendo um papel extremamente importante, que é a organização dos contratos, licitar. Isso é muito importante, porque uma Secretaria de Educação ela tem suas peculiaridades. Então, a gente tem um volume de necessidades muito grande. Então, é merenda escolar, é material, é EPI para as merendeiras, é material para as crianças, é muita coisa. Fora a questão das estruturas físicas que nós somos responsáveis. Nós temos 99 unidades escolares, mas nós temos os anexos, nós temos o João Ribeiro, que é o centro de inclusão, onde passam as crianças pelas terapias, tanto as neurodivergentes quanto as PCDs. Então, Várzea Grande possui um centro especializado nisso? Sim. Que não é a sala de aula? Não, tem um centro especializado que é o João Ribeiro. Várzea Grande é o primeiro município do estado de Mato Grosso que criou esse centro em 2008. Olha, que bacana. Sim, e foi instituído por lei em 2011, ainda na época do saudoso prefeito Murilo Domingos. Então, esse centro vem funcionando e vem mudando vidas por muito tempo. Várzea Grande foi referência. Quantas crianças são atendidas lá? A senhora tem esse número? No ano passado, a gente fechou em torno de 600 atendimentos. É bastante gente para atender, né? E aí, 600 crianças que têm algum tipo de necessidade. Isso, ou são neurodivergentes, né, ou são PCDs. É impressionante. E que trabalho que é feito lá? Serviço de psicopedagoga, fono, terapias ocupacionais, tem terapias que são realizadas na piscina, ecoterapia. Então, todo esse atendimento que essa criança precisa para que ela possa desenvolver melhor o seu pedagógico. Olha, eu estou impressionado, eu não sabia. Vou até pedir para a gente fazer uma matéria lá. Sim, o João Ribeiro é uma referência. Isso, por muito tempo, inclusive, foi o único que tinha no estado. E Cuiabá não tem. Então, Cuiabá não tem. Não, Cuiabá não tem. O centro de referência como o João Ribeiro. Essa coisa fica meio dispersa em várias outras coisas. Quer dizer, o atendimento na sala de aula, mas esse apoio, que é tão importante. Né? Essas terapias são subplanões para o desenvolvimento deles, né? Não tem nem como questionar. A integração e a inclusão é importante, mas também precisa ter esse lado de apoio, né? Sim, com certeza. Olha, a senhora mencionou numa dessas entrevistas que eu acompanhei que os educadores, de uma maneira geral, estão psicologicamente adoecidos, que não é muito difícil, né? Porque ser professor é um desafio muito grande, é uma coisa absurda. Que tipo de iniciativa a senhora já começou a tomar ou pretende tomar para amenizar um pouco essa situação dos nossos professores? Sim, eu lancei como um desafio pessoal, né, dentro do meu plano de trabalho como secretária de Educação, trabalhar em 3 vertentes com base até no plano de governo da prefeita Flávia Moretti. O primeiro é você ter as crianças alfabetizadas na idade certa. Tem uma idade certa que é exigido que essa criança seja alfabetizada. Então, esse é um ponto. Ainda existe muita disparidade? Existe. Vamos ver as novas avaliações que vão sair para a gente poder ter números e entregar mais assertivamente, né? A alfabetização na idade certa. Segundo ponto, a saúde mental dos professores, dos profissionais da educação, não só dos professores, né? E o terceiro ponto é a inclusão. Eu vou dizer para o senhor que a inclusão não feita, ela impacta muito na saúde mental dos profissionais da educação. Então, as primeiras ações diretas que eu estou fazendo é fazer com que os nossos atendimentos, tanto no João Ribeiro quanto as salas multifuncionais, funcionem melhor, para que esse professor possa ter mais ferramentas de desenvolvimento na sala de aula. Porque se eu tenho um aluno que é neurodivergente e ele está tomando o remedinho dele certinho, tá fazendo as terapias de forma correta, tá tendo uma rotina em casa bonitinha, certinha, se alimentando bem, fazendo tudo certinho, qual que vai ser a tendência? Que essa criança, na sala de aula, ela se desenvolva melhor. E não exija tanto do professor. E não faz com que aquela aula se torne um peso, tanto para o aluno, porque ele não consegue acompanhar, e para o professor, que não dá conta de atender todas as demandas da sala. Então, atender bem a inclusão, você impacta diretamente na saúde mental dos nossos profissionais da educação. Outro quesito, a melhoria salarial.
Porque se eu ganho um salário digno, automaticamente eu vou trabalhar com mais prazer, eu vou desenvolver melhor as minhas atividades, eu não vou precisar me matar de trabalhar manhã, de tarde, de noite, para conseguir ter um salário digno. E nem carregar os dignado. problemas da vida pessoal para dentro da escola. Justamente. Né? E aí, outro ponto que a gente vai inserir agora a partir do mês de maio é a questão das escutas especializadas dos professores, dos profissionais da educação, por escola, ouvi-los, porque hoje as pessoas têm necessidade de ser ouvidas, porque nós, infelizmente, trocamos o diálogo por mensagens de celular. E a gente, às vezes, não tem paciência de ouvir a outra pessoa. Às vezes ela não precisa de nada, ela só precisa ser ouvida. Então, a implementação desse projeto da escuta especializada nas escolas para os profissionais de educação, eu acredito que seja o primeiro passo para a construção de uma política de saúde mental eficaz dentro da rede municipal, porque precisa virar uma política pública, para que quando a Maria Fernanda não estiver mais lá como secretária, o outro ou a outra que acessar esse lugar possa dar continuidade no trabalho. Isso sem necessidade de ter uma legislação específica, mas de porque ter uma decisão. Porque né? você já existe as leis que amparam a saúde mental, né, dos profissionais. O que nós precisamos é regulamentá-la dentro das escolas. Então, é isso que eu estou construindo para que a gente possa ter continuidade. Olha, a gente vai dar um pequeno intervalo, rapidinho, e a gente continua com esse papo, que está super interessante. Você que nos acompanha, não sai daí, que eu volto no instante só. Nossa República está de volta essa semana conversando com a secretária de Educação de Várzea Grande, Maria Fernanda Figueiredo. Secretária, o que significa trabalhar com metas objetivas, com resultado, com a busca de resultado, numa secretaria? A senhora mais ou menos delineou isso lá no primeiro bloco, mas considerando que é uma secretaria com muita influência política, ou pelo menos com tentativa de fazer com que ela se torne um espaço, né, do exercício político, das indicações, das nomeações, enfim. Eu sempre digo o seguinte, nós estamos ali, quando você está secretária de uma secretaria como a educação, além dos desafios postos pela própria pasta, você tem os desafios da gestão, do movimento político, do ano que você está vivendo, de quem está gestando a Câmara Municipal. Então, você sofre influência do meio que você está inserido, né? Mas é muito importante você ter nas suas cabeças de chapa, né, na sua equipe, ali no seu núcleo duro, profissionais técnicos comprometidos e que saibam trabalhar via processo. Eu sou cria da federação, né? Trabalhei muito tempo na FIENTE, então fui treinada para entregar eficiência, resultado, planejamento. Se você trabalha com essas vertentes, com essas bases, se você se programa, se planeja, trabalha dentro de metas específicas, independente de ter essas questões políticas, você vai conseguir ter jogo de cintura tocando e colhendo resultados. O que eu acho que é inegociável é a cabeça de chapa, né, os superintendentes, os coordenadores de equipe não serem técnicos. Porque ser técnico e ser político, ser técnico e aprender a ser político, ótimo. Agora, nem sempre o que é político sabe ser técnico. E aí acontece isso. E aí, problema, na hora, né? Começa a influenciar diretamente os resultados. Qual foi, quando a senhora assumiu a pasta? Claro que a senhora devia ter um conhecimento distante e tal. Quando a senhora assumiu a pasta, o que me chamou mais atenção? O maior choque que a senhora teve ao tomar conhecimento? O que lhe preocupou mais? Eu estou na rede tem 23 anos. Eu estou na rede municipal de ensino de Várzea Grande. Diretamente ou indiretamente, né, uma hora mais ativa, outra hora mais afastada, mas estou ali, certo? Eu nunca recebi, nunca vivenciei uma secretaria sem rumo no sentido de RH. Foi o primeiro impacto, o maior impacto para mim. Nós tínhamos simplesmente um calendário funcionando e as nossas unidades escolares, sem os colaboradores, sem os profissionais de educação fazendo o seu trabalho lá na ponta, desenvolvendo o que ele está acostumado a realizar.
E isso impactou diretamente quando eu assumi a pasta, porque eu precisava resolver um problema, e você sabe que na educação você não faz contrato direto. Eu quero contratar seu João, vou lá e contrato. Não é assim, você precisa ter um processo seletivo para inserir esse profissional na rede. E eu precisei ali em 2 semanas fazer um processo seletivo por contagem de ponto, que é por títulos, para liquidar esses profissionais que a gente não tinha previsão de contratação, para que eu pudesse fechar, lotar essas unidades escolares com seus profissionais e hoje poder respirar tranquila, sabendo que não tem nenhuma sala de aula minha sem professor. Está tudo funcionando tudo hoje funcionando. 100%. Graças a Deus. Que bom. Deixa eu lhe perguntar, como é que é o atendimento às crianças neurodivergentes, fora do centro, dentro da sala de aula, na escola? Tem um assistente, aqui em Cuiabá tem um termo técnico, lá no estado usam outro termo técnico, para esse profissional que cuida, que assiste a criança neurodivergente ou com algum problema, alguma limitação que precise para poder tocar. De auxílio, né? De auxílio. Lá na Várzea Grande, nós temos as TDI e TDE, né? Que são esses profissionais TDI que são para a TDI, ela é técnico de desenvolvimento infantil. Ok. Ela vai estar ali em sala de aula para auxiliar o professor com os alunos que precisam de um apoio ali no desenvolvimento infantil, no decorrer da sua formação básica, que é até o 6º ano e depois do 6º ano até o 9º ano. Então, a educação de Várzea Grande, ela vai atender desde a pré-escola, desde a creche, da unidade CEMEI, né, que é a antiga creche, até o final do fundamental, que é o fundamental 1 que a gente conhece até o 9º ano. Aí o ensino médio já é o estado, certo? Esse profissional ele está ali para aquelas crianças que precisam, para dar esse auxílio. E a TDEE, aí já é mais especializado para os neurodivergentes e para os PCDs, certo? Essas profissionais, as TDE, precisam do laudo para que elas tenham direito a acesso a esse profissional, tá bom? Para auxiliar ali dentro de sala. Esse encaminhamento é feito pelo João Ribeiro, que é nosso centro de desenvolvimento, que a gente já falou sobre a inclusão. Então, esses profissionais, eles dão esse apoio ao professor. E além desses profissionais, nós temos a sala multi, que desenvolve as potencialidades que essa criança precisa para que ela possa se desenvolver com autonomia, seja ela pedagógica ou autonomias, por exemplo, motora. Uma outra questão que é novidade para nós, a seletividade alimentar. Tem crianças neurodivergentes que têm seletividade alimentar. Então, ela precisa, na sala multi, desenvolver essa aptidão para que ela possa ter uma vida mais... que ela tenha uma vida na sociedade com mais tranquilidade, que ela possa conseguir entrar e sair dos ambientes, que ela possa se alimentar com independência e autonomia. Isso tudo a gente precisa desenvolver desde a primeira infância. A senhora falou, um dos grandes problemas que a gente tem assistido, tem uma situação até que virou uma espécie de exemplo do que não fazer, que é rejeitar, por questões ideológicas, recursos do governo federal, por conta do governo federal estar sendo presidido por alguém de centro-esquerda ou de esquerda. Que é uma coisa meio sem sentido, porque nós estamos falando de verba federal, a verba de todos nós, né? Não é de um governante, não é dinheiro de um governante. Né? É uma coisa que não faz muito sentido. Aliás, não faz nenhum sentido. Mas uma das coisas que me chamou a atenção é exatamente essa disposição de buscar dinheiro onde ele estiver, para ajudar a educação em Várzea Grande. O que a senhora quer fazer com isso? Como é que a senhora vai fazer isso? Bom, eu digo assim, o papel do secretário municipal, em especial, é juntar as 3 pontas, né? Eu preciso juntar a ponta do governo federal, estadual com o município. Porque nós precisamos utilizar todos os recursos disponíveis nas 3 esferas para o bem maior, que é o meu aluno, que é atingir os meus objetivos lá na ponta. E isso é o que eu disse no início aqui. O candidato, a partir do momento que ele assume o cargo, ele acabou uma campanha eleitoral. Ele está ali representando toda a sociedade. Não importa se ele teve 50, 100 ou mais votos.
Se ele ficou com 99% de voto, aquele 1% que não votou nele é responsabilidade dele também. E o recurso que ele está gerindo é nosso, é imposto. Então, não tem, é como você falou, não tem nem lógica, né? Isso teria que ser uma pergunta que a gente não deveria nem fazer. Mas é que temos circunstâncias mas tem circunstâncias. Infelizmente, a população sofre com isso. Então, eu estive no governo federal já, no FNDE, já rastreei tudo que nós podemos acessar, já organizei tudo que estava desordenado em relação a cadastros, certo, do município de Várzea Grande, desde reforma, construção de creche, ampliação, material para sala multi, tudo isso, certo? Que vasculhei o que tinha e também na oportunidade levei para um dos nossos senadores, né, a solicitação de um recurso, de uma emenda para que a gente construa um prédio nosso, pensado para atender a inclusão na Várzea Grande, que seria o João Ribeiro no prédio próprio, né? Isso também foi algo que eu busquei. Próprio e adequado. E adequado, né? Por mais que você alugue um espaço bacana, mas ele nunca está do jeito que você precisa. Você está sempre tendo que fazer uma adequação em outra. E a gente encontrou lá um senador que se dispôs a enviar essa emenda. Vamos falar o nome desse senador? Posso falar, o senador Jaime Campos, né? Que eu pedi, fui, falei. Tinha uma conversa, um ruído, uma certa, enfim, um posicionamento meio esdrúxulo também, que a senhora teria uma ligação com Carlos Favaro e por isso... E tenho mesmo, não tenho vergonha de falar, e, inclusive para ele também pedi. Para ele eu pedi recurso para as reformas e para a construção de uma escola na região do Caíque. Os dois atenderam? Os dois atenderam. Ambos foram solícitos, se comprometeram com Várzea Grande. E tanto, por isso que eu estou te falando, a gente não pode ter lado político nessas horas. Eu ocupo um cargo público, eu sou servidora pública. O servidor já diz, servidor da sociedade. Então não tem que escolher ali se eu vou pedir para João, Pedro, Miguel, porque João eu gosto mais, Pedro eu gosto menos. Eu fui pedir para todos, porque todos têm a obrigação de ajudar a Várzea Grande. Ajudar não, né? Não estão fazendo uma ajuda. A obrigação de empenhar emenda para o município. É o segundo maior município do estado de Mato Grosso. Então, quando eu fui falar com o Jaime Campos, não é um favor que ele está fazendo. Quando eu fui falar com o Carlos Favaro, também não é um favor que ele está fazendo. É obrigação de ambos. E ambos foram solícitos, ambos se comprometeram com Várzea Grande. Então, para o Jaime, já fizeram essas emendas? Foi o centro de inclusão. Nós estamos agora fazendo os projetos, né? Porque são emendas que vão vir carimbadas. Então, eu vou apresentar o projeto tanto para o senador Jaime Campos do Centro de Inclusão, quanto o projeto de reforma e de construção de uma escola na região do Caíque para o senador Carlos Favaro. Porque nós precisamos, essas emendas... Não tem nem ideia de valor ainda, né? Não, e agora o Centro de Inclusão, por exemplo, pela margem do que a gente já está desenhando e as métricas calculadas, ela vai ser em torno de 7 milhões a construção. Mas é um prédio que vai ficar na Várzea Grande. Não é um aluguel. Não, que é patrimônio. Há quantos anos nós pagamos aluguel lá no João Ribeiro? Desde 2011. Olha quantos anos de aluguel. Nós estamos em 2026. Verdade. Nós já poderíamos ter construído. Então, o objetivo nosso com os dois senadores foi esse. Os dois foram abertos a ajudar, a fazer, né, acontecer. E eu vou cobrar. Eu sempre falo para eles, tô gravando porque eu vou cobrar. Esse é meu papel. Então, eu fui no governo do estado também, sentei na Secretaria de Educação com o deputado Alan Porto, que é deputado Porto, né, que vai ser candidato agora, né, secretária. O secretário Alan Porto. Por quê? Porque o estado também tem obrigação de descentralizar o recurso para os municípios. Então, eu fui lá, busquei tudo que nós tínhamos disponível, sentei com a minha equipe técnica e estou levando para Várzea Grande tudo que a gente conseguiu de implementação que já tinha disponível dentro do governo do estado através da Secretaria de Educação. Então, esse é o meu papel. É sentar com gregos e troianos, independente de quem está ou não. Se eu votei, se eu não votei. É uma posição absolutamente lúcida, né? Razoável. Então, a viagem em Brasília foi bem efetiva. Eu, particularmente, tenho uma queda pelo FNDE, né? Trabalhei muito tempo em Brasília, conheço a realidade. Para você ter noção, as unidades de CEMEIs e unidades de EMEB que foram inauguradas no governo da Lucimar Campos, no governo do Calil e no governo da Flávia, foram conseguidas no governo do Murilo, pelo governo federal, no primeiro governo do Lula.
Olha só. Quanto tempo, Quanto né? tempo. E agora ainda vou inaugurar as 2 últimas. Eu sei, sabe por quê? Porque fui eu que escrevi os projetos. Quando eu era somente uma técnica concursada da Secretaria de Educação lá atrás, há 15 anos atrás. Então você vê que não dá pra gente escolher, que todos que passam têm obrigação de contribuir. A que a senhora atribui essa demora, esse tempo todo? É política mesmo? Gestão troca de operacional. governo? O problema é no município ou no governo federal? Nesse caso foi gestão operacional. Por quê? Porque quando nós conseguimos todas as unidades CMEIs e EMEBs, o dinheiro já vem direto na conta. Ele não vem parcelado, ele vem todo o dinheiro. O problema é que demora a licitação, a empresa abandona, demora a gestão, troca prefeito, aí tem que aditir. A burocracia do setor público é muito difícil. Pesado, né? Dá para driblar isso? Difícil. Por exemplo? Eu acredito muito na parceria público-privada e no terceiro setor. Nós precisamos explorar, claro, de forma responsável, transparente e eficiente o trabalho com o terceiro setor. Isso ajudaria muito o serviço público a ser mais ágil. Deixa eu lhe perguntar, Vargem Grande, qual que é o maior déficit hoje, tirando essa questão do servidor e tal, além dessa obra do João Ribeiro, além da reforma das escolas? O que a senhora pensa que é possível realizar e executar e entregar, vamos dizer que a senhora fica esses 2 anos que restam aí de mandato da prefeita Flávia? O que é a prioridade sua? Colocar alunos em sala de aula. Tem muitos alunos fora de sala de aula. Que realidade é essa? Déficit de vaga, não tem vaga o suficiente. E aí, o que acontece com esses bebês estudar em Cuiabá? Não estudam? Como que é isso? É que assim, o que acontece? A educação infantil, ela é obrigatória, certo? Então, eu preciso ter vagas o suficiente para alunos desde os 4 anos de idade, certo? E esse aluno nem sempre consegue vaga no município. Às vezes ele consegue numa escola do estado longe da casa dele, ou ele estuda em Cuiabá, ou ele estuda numa escolinha particular. Ou particular, ou lá na Vargem Grande tem muitas escolas que são conveniadas, certo? E às vezes o pequenininho nem na escola está indo, porque não tem vaga, tá? Tem isso também. Então, hoje o maior nosso déficit de vagas é para essas crianças. Você sabe o tamanho desse déficit? Inclusive, ensino fundamental até a 8ª série. Nós estimamos aí que tenha mais de 1.000 alunos na lista de espera. É muita gente, né? E aí criança. Agora a gente já entrou, né? Isso já melhorou muito, tá? Pequenos. Porque a Flávia inaugurou algumas escolas. Isso fez já reduzir essa lista. Agora, esse ano, nós vamos inaugurar mais 4 unidades escolares. Eu acredito que a gente consiga equalizar essa realidade, entendeu? Mas é um dos desafios que a prefeita recebeu. Vou lhe pedir uma licença, a gente vai para um pequeno intervalo, volta num instante só. Você que nos acompanha, não sai daí, eu volto num instante só. Nossa República está de volta esta semana conversando com a secretária de Educação de Vargem Grande, Maria Fernanda Figueiredo. Secretária, a gente falava aí no finalzinho do bloco sobre essa questão da falta de vagas em escolas e creches. Como é que é essa realidade? Lá na Vargem Grande, a nossa realidade da nossa lista de espera, né? Hoje 75% das vagas que estão em lista de espera está na educação infantil, prioritariamente para crianças de 1 e 2 anos, que é antigamente conhecida como a creche, né? Hoje o nome utilizado é CMEI, né? Centro de Educação Infantil. O que acontece? Essas crianças são aquelas crianças de mães trabalhadoras que precisam sair e deixar os seus filhos. Essa é a responsabilidade do município, de fazer esse atendimento. É um problema social grave, se não muito grave. Né? Então, assim, a gente tem que... Nós temos uma meta hoje construída, né, que é dos pontos do plano de governo da nossa prefeita, né, que é derrubar essa lista aí para pelo menos 70% até final de 2027. Por esse motivo, nós temos unidades de CMEI sendo construídas e sendo entregues. Esse ano a gente vai entregar 2 unidades. Então, 2 unidades dessas... Qual que é o número de crianças total? 700, nós temos assim,
No total, 2.000, até anotei aqui para não passar informação equivocada para vocês. 2.778 crianças hoje na lista de espera. E dessa aí, 73... Dessa aí, 74% estão na educação infantil no primeiro e segundo... É 1 ano e 2 anos. É pequitinho, é bebê. Tem uma idade importante de ser estimulada, né? Sim, de ser estimulada e de ter segurança, né? Então você vê que essas crianças, elas precisam, às vezes, possivelmente, na maior parte dela, porque as mães trabalham fora, né? Então ela tem 1 aninho. O maior número de espera hoje é crianças de 1 ano. Eu tenho 700 crianças na fila hoje de 1 ano, mas olha só que interessante. 2 unidades minhas de CMEI, que eu vou inaugurar esse ano, eu já vou ter 500 vagas para esse público. Então a gente vai conseguir aliviar. E com profissionais para atender essas crianças todas. Com profissionais para atender integralmente. Criança de 1 ano, ela exige uma atenção... Com certeza. É atenção... E ali, alimentação, incluso atividade. Tudo. Ela chega de manhã e sai só final da tarde, com todas as alimentações do dia previstas em lei e garantida pelo sistema de ensino. E os profissionais dessas áreas, porque eu imagino que o pai entregar um filho, uma filha, né, para qualquer instituição, seja pública, seja privada, pequeno, porque ele é absolutamente indefeso. Sim. Os profissionais têm que ser muito qualificados, têm que ser muito preparados para isso, né? Porque criança dá trabalho. Sim, são profissionais da educação, são na função de TDI, né? Que é aquele que vai cuidar da criança, tem o que faz só a higiene, que é o que leva no banheiro, é o que auxilia no banho, que faz a troca da fralda, porque tudo isso é feito por um profissional da educação, certo? Ali eu tenho um diretor, eu tenho um coordenador pedagógico, eu tenho professores a partir dos 4 anos. Então, tem toda uma organização, todo um amparo para estar cuidando dessas crianças. Hoje, o lugar mais seguro para uma criança estar é dentro de uma escola. Sem dúvida, né? Porque ainda mais dessa idade, com mãe e pai trabalhando. Justamente. E vou te falar, muitas crianças são vítimas de violência dentro do próprio lar, né? Então, ainda mais isso, garantir educação a essas crianças é garantir a ela, muitas vezes, o direito de existir, de não sofrer nenhum abuso. Então, a educação infantil, ela é muito importante para o desenvolvimento do ser humano. Esse ensino infantil vai até a 4ª série, não é isso? Na verdade, a educação infantil, ela vai de 1 ano até os 5 anos, certo, que é pré-escola. Nosso antigo prézinho. Aí, com 6 anos, ela começa o 1º ano. Aí já é o Fundamental 1, que é quando a criança vai concretizar o aprendizado da leitura e da escrita, que é no 1º e no 2º aninho. Então, até o 2º aninho, aquela criança ela precisa estar alfabetizada. Ela precisa saber ler e escrever, o básico, certo? E, a partir do 3º ano, ela entra para o SEBAC, que é 3º, 4º e 5º ano, aí fecha um ciclo. Aí abre outro ciclo, que é o 6º ano, e vai até o 9º ano, fecha outro ciclo, certo? Então a educação, ela funciona por ciclos, por processos ciclados. Então ela tem a educação infantil, que são as CMEIs, que é antigas creches que a gente conhece, né? Que vai lá desde bebezinho de 1 ano até os 5 anos. Depois ela entra para o processo, para o ensino fundamental 1, que são as séries iniciais, ali, que é o 1º e 2º ano, que é o processo de alfabetização. Do 3º ao 5º ano, fecha esse outro ciclo e abre o último ciclo do fundamental, que é do 6º ao 9º ano. Porque aí no 1º ano ele já está no ensino médio. É verdade. Bom, eu queria conversar um pouquinho sobre uma situação que me preocupa muito. E a gente já tocou um pouco nesses assuntos, mas de uma forma muito marginal. Marginal no sentido de margem, né? Sim. Não de situação negativa. A gente vive hoje uma polarização no país muito grande, né? Na minha opinião, ninguém tem razão. Mas e é muito ruim a polarização, né? O ódio, as disputas acirradas, etc. De um lado ou de outro, isso causa problemas, né? Para o Brasil, para o Estado, para os municípios, a depender como as coisas são gerenciadas. Tem como blindar a educação
dessa influência ideológica, dessa coisa pesada que essa divisão que o país enfrenta? Bom, eu acredito que blindar a gente não consegue. A senhora mexe com a formação das crianças, Sim. né? Então, um negócio extremamente... Eu acredito que blindar nós não conseguimos porque ela é composta por seres humanos, né? Então, automaticamente, a gente não tem controle sobre todos os seres que estão ali no trato diário com aquelas crianças. Todavia, a gente tem normativas e políticas educacionais que precisam ser fiscalizadas e aplicadas conforme manda tanto as portarias quanto as leis estabelecidas na educação. A educação, antes de mais nada, ela é laica. Né? Ela que é uma visão importante. Justamente, né? Ela é política, mas não política no sentido partidário, mas no sentido das políticas públicas e educacionais. Ela é um campo de construção política. O que nós não podemos fazer com que aconteça, deixar com que aconteça, é que essas políticas partidárias, ideológicas, extremistas, adentrem as salas de aula e sejam utilizadas ao bel prazer de quem está ali. Esse é o nosso papel. E aí você faz isso como? Acompanhando a escola, lá no chão da escola. Diretor, coordenador, superintendente. Ele precisa estar junto com a educação, andando, passando por esse processo, acompanhando no presencial. E muitas vezes o gestor está muito aqui na secretaria e ele esquece, às vezes, ou se deixa tomar pelas necessidades operacionais do cargo e esquece que ele precisa estar lá também. E a presença efetiva dentro das unidades escolares muda muito a energia, o pensamento, os comentários. Isso é muito importante. E a vontade de produzir alguma coisa diferente. E eu digo uma coisa para você. Até esses dias atrás eu falei com uma pessoa falou assim, eu sou não sei o que extremo. Eu falei, sinto muito por você, porque o extremo não é bom para ninguém. Não é mesmo, né? Quem defende uma tese dessas está no caminho errado. Deixa eu lhe perguntar uma coisa que me chama muita atenção. A senhora atua na ONG Lírios, que, na minha opinião, no meu conceito, é uma das organizações que presta um serviço enorme para a sociedade mato-grossense, que tem um valor incrível, como outras ONGs que também atuam, mas a Lírios tem se destacado muito, né, na luta, nesse processo da gente tentar driblar essa coisa da violência contra a mulher, da gente conseguir superar isso, né? E atua de uma forma muito responsável, muito educativa, enfim. Esse trabalho lá na Lírios, de alguma maneira, influencia o seu trabalho na educação? Bom, eu digo que antes de eu ser educadora, eu já estava no campo da defesa dos direitos das mulheres. Desde muito menina, foi muito latente minha defesa dos direitos das meninas e das mulheres. Então, antes de ser educadora, eu já era uma defensora. Então, quando eu fui para a sala de aula, não foi diferente. Nós não temos como tirar o sentido que nos move nessa terra da nossa prática diária. O que me move na terra hoje, e eu acho que desde quando eu me entendo por gente, é lutar pela garantia de direitos. Eu sempre fui aquela encrenqueirinha, sabe, dos movimentos estudantis, das lutas por direitos. Por quê? Porque eu sempre tive isso muito na minha identidade. Desenvolvi isso muito, muito jovem. Quem luta por direito, luta por justiça, né? Justamente. Então eu fui para Lírios, mas a Lírios já foi uma etapa aqui, há 13 anos atrás, mas eu vivo esse movimento desde os meus 15 anos de forma assim, aplicada, sem sair de cena, sem sair da arena. Poucas vezes estive na arquibancada. A Lírios foi criada por um grupo de mulheres, no qual eu fiz parte, para atender meninas e mulheres vítimas de violência. Então, onde eu estiver, o que eu estiver fazendo, isso é muito mais forte do que a minha prática de trabalho. Quando eu estou na empresa trabalhando com educação financeira, por exemplo, eu não consigo esquecer dos direitos não garantidos das mulheres, da independência financeira, da oportunidade de trabalho para se sair de ciclos de violência. Eu não consigo separar essas coisas. Então, estar na educação e ter uma formação política na área
do combate e do enfrentamento e da luta pelo direito da mulher vai sempre nortear o meu trabalho. E ali nós acabamos ampliando um pouco o seu campo de atuação, Sim. né? Sim, a gente trabalha com mulheres do campo, com mulheres das cidades, com mulheres quilombolas, com mulheres indígenas. Então, o olhar da Lírios é a mulher como um todo. Uma das coisas que se fala muito, mas pouco se faz no sentido, que é a questão da prevenção da violência e a comunicação não violenta. Elas vão ter um papel no desenvolvimento da Secretaria de Educação? Já tinha um pouco, né? Porque, como eu muito tempo sou da rede, a gente criou um programa que, inclusive, a própria prefeita, quando era voluntária da Lírios, era uma das que atuavam ali fielmente nas escolas, fazendo as palestras, as rodas de conversa, que a gente já realiza há alguns anos, tem mais de uma década que nós estamos dentro das escolas de Várzea Grande. E de Cuiabá também, da Baixada, de forma geral. Então, mas uma coisa é esse apoio lá, de fora, mas agora, institucionalmente, nós vamos desenvolver uma política pública que vai ficar fixa na Secretaria de Educação. Isso é um projeto que a gente tem. Inclusive, a própria Flávia, né, já tinha isso em mente quando ela entrou, mas teve uma certa resistência, né, dos outros secretários, e agora ela falou, agora a gente vai conseguir fazer com que a rede rode com muito mais força, porque a educação ela é um motor que impulsiona. Sim, é o básico. Não se muda a realidade de feminicídio, então se não tiver educação, não adianta. Então, né? a nossa ideia é fazer com que isso engrene dentro do sistema educacional, como uma peça que faça parte da engrenagem, entendeu? Porque aí sim, a gente consegue mudar a realidade não de meia dúzia de escolas, mas de todas as escolas. Não de alguns bairros, mas de todos os bairros, porque a educação está em todos os cantos de Várzea Grande. Com projeto, com metodologia, com ações direcionadas. Justamente, e trabalhando em rede. Porque eu não acredito no trabalho individualizado. Para mim, algo para mudar a estrutura, construção cultural, precisa ter integração, precisa ser em rede. Muito jóia. Deixa eu me perguntar uma outra coisa. Cultura, esporte, lazer, pode deixar a educação? Pode. Separar? Como é pode que é? Deixar. Isso é uma construção política, né, administrativa, que a prefeita tem organizado para que aconteça, né, que a educação caminhe a passos largos, né? Focado no processo de aprendizado, na garantia dos direitos das nossas crianças, e que o esporte, a cultura, né, o esporte e o lazer também tenha o seu espaço, né, espaço próprio. Espaço próprio, autonomia financeira, que possa desenvolver as suas aptidões, porque são duas grandes pastas, né, eu sempre digo. Tanto a cultura quanto o esporte são fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade. Tanto é que na educação é maravilhoso poder tê-los lá conosco, mas com certeza tê-los como secretaria para que a gente possa trabalhar de forma interligada vai potencializar muito mais a entrega que hoje eles realizam, né? Bom, eu tinha preparado um roteiro aqui, e nós não conseguimos chegar nem na metade daqueles assuntos que eu queria tocar. Então, a senhora já fica me devendo, desde já, uma outra vinda, até para eu poder lhe perguntar sobre, quer dizer, vamos dar só um tempo para entender o que são os indicadores de hoje da educação de Várzea Grande e daqui a 6 meses, o que avançou, o que não avançou, o que precisa melhorar, porque eu acho importante que a gente possa conversar sobre isso. Várzea Grande, eu morei um bom tempo em Várzea Grande, fui morador da Várzea Grande um bom tempo, da Várzea Grande, né? Povo de VG. Eu gosto muito de lá, tenho família lá também. E gosto muito de lá. E precisa mesmo, né? Várzea Grande tem que ter... Eu tenho essa ligação com Cuiabá e Várzea Grande, e Michele tem uma ligação com Rondonópolis, porque ela é nascida em Rondonópolis, família toda, etc, etc. E é inevitável você comparar uma cidade e outra, embora a economia de Várzea Grande seja completamente diferente da economia de Rondonópolis. Sim. Mas Rondonópolis se mostra uma cidade que evoluiu muito. Eu conheço Rondonópolis pelo menos uns 40 anos e evoluiu muito a cidade em si, as escolas, o ensino, independente de administração, de gestão, a cidade vem crescendo. Sim. Até porque tem um desenvolvimento econômico diferenciado, como todas as cidades relacionadas ao agro têm tido em Mato Grosso. Várzea Grande
teve uma série de dificuldades aí, né? A cidade industrial não é mais a cidade industrial. Sim. A indústria já se espalhou pelo estado inteiro, Sim. por outros polos. Como é que a senhora imagina que Várzea Grande deve se posicionar daqui para frente? Eu sei que a senhora não é a prefeita, mas quem diz que não possa ser eventualmente, né? Como é que a senhora imagina que Várzea Grande, ou qual que a senhora pensa, imagina Várzea Grande daqui a 10, 15 anos? Bom, eu nasci em Várzea Grande, né? Eu sou várzea-grandense, nascida na cidade. E a minha família, eu digo que eu sou filha de Poconé e Livramento, né? Minha família, minha mãe é de Poconé, meu pai é de Livramento, Papa Banana, historicamente, né? Então, o desejo de um várzea-grandense é que a cidade prospere. Eu acompanho muito os pensamentos da Flávia. Flávia, cheia de ter uma amizade aí de alguns anos, né? Não vou falar quanto, décadas, né? A Flávia, ela tem muita vontade e disposição de fazer uma Várzea Grande melhor. E eu acredito que ela vai contribuir muito para que daqui a 10 anos a Várzea Grande possa operar um serviço público de qualidade melhor. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Hoje, você não tem um sistema lá na Várzea Grande que você entre e você localiza um terreno público e possa colocar lá um desenhozinho de um prédio público e marcar aquela área como um terreno que você já cadastrou uma emenda de uma construção ou um prédio financiado pelo MEC. Não é um sistema simples? Não é algo simples? Várzea Grande hoje não tem. A Flávia está mandando fazer. Isso parece simples, mas no trabalho diário ali é muito importante, porque teve gente que já cadastrou 2 obras num terreno só, uma obra teve que ser perdida. Você entende que uma gestão mais eficiente ajuda o município a estar... O segredo, aliás, eficiência é grande. Você consegue, por exemplo, atrair mais empresas. Porque se você tem saneamento básico, se você tem estradas boas, se você tem colégios bons, se você tem uma saúde eficiente, você consegue fazer o quê? Atrair mais empresas. Então, quando a Flávia bate de frente em relação à água, é porque resolvendo o problema da água, eu trago mais empresas para dentro do meu município, eu gero mais renda, automaticamente eu melhoro a qualidade de vida do meu povo. Se eu invisto na educação e eu passo a ter escolas com melhor qualidade, o que vai acontecer? Eu vou ter condições de ofertar vaga para funcionários de empresas se manterem na Várzea Grande, morarem no município. E isso tudo é uma gestão eficiente pública. Então, o que eu desejo para a Várzea Grande é que a gestão se torne ainda mais eficiente, pensando no várzea-grandense, não no agora, não no várzea-grandense de hoje, mas aqui no várzea-grandense de 10, de 20 anos, e que a gente possa, sim, estar no lugar que é nosso por direito, a segunda maior cidade do estado de Mato Grosso, que tem maior número de população e que tem que ter o maior número de investimento e que tem que gerar o maior número de emprego depois de Cuiabá. Isso é obrigação nossa. Só que hoje, infelizmente, a gente não está nesse lugar. Precisamos construir isso. Isso é um trabalho diário. E a força política e a vontade de fazer o certo é que faz toda a diferença. Dá para superar a última pergunta, viu? Prometo aqui, estão contando o tempo aqui. A última pergunta. Dá para resolver esse conflito político que tem emperrado tanto as coisas em Várzea Grande? Em relação à Câmara e Prefeitura, eu acredito que nós estamos praticamente resolvidos. A Flávia melhorou muito. Eu acredito que hoje eu posso dizer para você que Várzea Grande está mais tranquila. Quando eu assumi, estava bem efervescente. Hoje eu vejo uma Várzea Grande mais tranquila. Hoje eu vejo uma Câmara dialogando mais com o Executivo. A Flávia aberta a esse diálogo. Nós temos lá o professor Silvio Fidelis, que está fazendo um trabalho fantástico de articulação como secretário de governo. Isso é muito importante, porque o diálogo na esfera pública, ele é essencial para que as coisas deem certo. Você pode até não concordar com o que eu acredito, mas você precisa respeitar e dialogar comigo, porque todos somos servidores. E não é só isso, né? Tem que pensar no interesse que é maior que é da sociedade, né? Coletivo. Então, se eu mando um projeto para a Câmara, tá errado, antes de colocar para votar, coleguinha, aqui, tá errado, conserta aqui, para a gente não empatar, não demorar. E ao contrário também,
Então, hoje eu vejo que isso está começando a aparecer mais claramente na Várzea Grande. E eu desejo que nos próximos meses isso se consolide lá dentro. Secretária, muitíssimo obrigado por sua participação aqui na nossa República. Torço muito para que dê certo. Acho que Várzea Grande merece realmente, porque é uma cidade que eu quero muito bem. Como eu já disse, eu já morei lá e moraria, tive casa lá, enfim, moraria com muita facilidade, porque gosto de lá. Hoje eu me divido entre Cuiabá e Chapada, né? Porque a gente, com o tempo, você, né? Você sobe a serra. Não, e eu estou querendo ficar um pouco mais lá. Mas, enfim, obrigadíssimo. Conte aqui com Nossa República, sempre precisar para divulgar. Tem o site, tem o programa, tem o Papo com Ela, enfim, faz parte de vários serviços da nossa plataforma, tá bom? E nós vamos ficando por aqui. Essa semana conversamos aqui com Maria Fernanda Figueiredo. Figueiredo não posso esquecer nunca, né? Por conta de Dona Michele. E vamos encerrando a semana, desejando contar sempre com a sua audiência. Até a próxima semana com outra entrevista tão importante quanto essa com a secretária de Educação de Várzea Grande. Obrigadíssimo. Obrigada.